Muchas gracias, David. Buenos dias. Peço desculpas por não falar espanhol. Espero que vocês entendam o meu português. Por favor, se não entenderem, me interrompam. Já é a quarta vez que venho a Rosário, terceira ou quarta, e tenho acompanhado o esforço da Universidade Nacional de Rosário e agora o esforço, a vontade do governo provincial, através de 2 secretarias. Isso é importante. Mesmo que a gente considere que empreendedorismo, atividade empreendedora, é algo da sociedade civil. Isso é importante. Quem empreende é a sociedade civil. Quem gera conhecimento empreendedor é a sociedade civil, não é o governo. A universidade também tem dificuldades, não é um conhecimento que nasce na universidade. Empreendedorismo não é um tema acadêmico, como é química, física. Os temas acadêmicos convencionais transformam a universidade em protagonista. No empreendedorismo, o conhecimento é produzido lá fora, na CAGE. E o que faz a universidade, o que faz a academia, é aprender com os empreendedores para estruturar o conhecimento gerado pelos empreendedores. O conhecimento é gerado lá fora. E a universidade tem um papel importantíssimo, que é estruturar esse conhecimento e produzir metodologias de educação empreendedora. Mais do que isso, o papel da universidade é gerar sinalização cultural. O grande papel da universidade, no caso do empreendedorismo, é dizer para a sociedade, primeiro, é um tema importante, é um tema fundamental. Segundo, a universidade está interessada em fazer com que os seus alunos sejam empreendedores. Então, não podemos perder de vista, primeiro, que é um conhecimento da sociedade. E as empresas existem há alguns milhares de anos, independentemente do sistema educacional. O sistema educacional, somente nos últimos 30, 40 anos, descobriu o empreendedorismo. Esse tema sobrevive através dos séculos, fora das escolas, fora do mundo acadêmico em todos os níveis. E por que esse tema, por que empreendedorismo é importante? Por quê? Será que é uma novidade? Será que é algo que surgiu de repente e agora virou moda? Não. Empreendedorismo, a ação do empreendedor existe desde sempre. O momento, para mim, o símbolo do surgimento do empreendedor é a imagem que vem à minha mente, é a imagem de um filme do Stanley Kubrick, 2001, em português se chama 2001 Odisseia no Espaço, não sei como se... É mesmo. E tem ali, no começo do filme, tem uma cena muda de um primata utilizando um osso como ferramenta. Ali, o ser humano inovou. O pré-ser humano, um primata, antes de ser humano, ele inovou. Ele começou a criar formas novas para melhorar a sua relação com o mundo e com o outro. Aí surgiu o empreendedorismo. O empreendedorismo diz respeito ao seguinte: como criar formas
processos, estratégias para que a vida das pessoas e a sua relação com o mundo, e aqui está incluído uma visão biocêntrica, o centro é a vida, o interesse é a vida. Então, o empreendedorismo é uma questão de como nós podemos melhorar as relações entre os seres humanos e a natureza. Nós estamos aqui com o conceito biocêntrico. Empreendedorismo não é novo. Somente agora que nós entendemos que ele existe. Como a cadeia de genomas. Sempre existiu, mas somente agora estamos descobrindo. E é interessante a gente entender algumas coisas, algumas descobertas. Primeiro, só há crescimento da economia com o empreendedor. Não há crescimento do produto interno bruto de uma comunidade, de uma vila, de uma cidade, de um país, sem um empreendedor. Não existe. Por que que isso talvez possa parecer uma novidade? Porque não era essa a percepção dos economistas. Os economistas clássicos não achavam e não acham que é assim que acontece. Principalmente os economistas que estão no governo. Eles não falam em empreendedorismo. Os políticos não falam em empreendedorismo, com raríssimas exceções. Eu estive ontem com o governador da província de Santa Fé e ele está com programas na área empreendedora. Mas por que que os economistas não falam? Porque os economistas clássicos diziam que o empreendedor não é algo central, não é importante. O desenvolvimento econômico, o crescimento da economia não depende do empreendedor, é o que eles diziam. Então as nossas gerações nunca se preocuparam com o ser humano, nunca. Como se faz para desenvolver um país, uma cidade? Estradas, comunicação, escola, saúde e, de repente, se temos uma infraestrutura, de repente surge o crescimento. Só que descobrimos que não é assim. Tem que surgir alguém, uma pessoa, que dispara o processo empreendedor. E essa contribuição foi dada por um economista chamado Schumpeter, da metade do século passado, que diz assim: o empreendedor é o herói. Sem empreendedor não há crescimento econômico. Não há. Então nós estamos falando não é de um tema específico, não é de um tema que deve existir na sociedade, nas escolas, um lugar que seja ensinado, como por exemplo música, como por exemplo teatro. As universidades têm uma escola de teatro, muitas vezes. As universidades têm escolas de música para receber quem? Quem tem um talento, né? Quem vai para a escola de música é quem tem o talento musical. Empreendedorismo é assim. Empreendedorismo tem que ser um tema universal. 100% todos têm que ser empreendedores. Todos. Por quê? Porque nós não estamos falando somente de empresas. O termo empreendedorismo surgiu na empresa, mas ele já transbordou para todas as atividades humanas. Então é empreendedor o poeta, o pintor, o escritor, o empregado, o funcionário público, o político, o padre. Empreendedorismo é uma forma de ser e não de fazer. Por quê? O tema central do empreendedorismo é a inovação. Quem inova é empreendedor, não importa em que área. Quem inova move o mundo.
Então nós temos que ter em cada pessoa um empreendedor. Porque o oposto, o contrário, é muito ruim. E nós, na América do Sul, vivemos isso há algo aproximado a 500 anos. Há 500 anos não empreendemos. Não empreendemos porque o nosso potencial empreendedor não é disparado, não é dinamizado. A nossa tradição, principalmente a do Brasil, não é de inovação. No tempo da colônia no Brasil, aqui foi um pouco diferente, mas no tempo da colônia, os portugueses usavam uma tecnologia que era uma das mais baixas, mais pobres do mundo, para extrair minérios e para a agricultura. Alguns autores acham que a tecnologia do índio era superior à tecnologia do português na agricultura. O fato é que não inovamos. Também no século passado, a inovação no Brasil, e se tem alguma semelhança entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, etc., no Brasil não houve inovação no século passado. Como que o país foi industrializado? Com tecnologia vinda de fora. A tecnologia era produzida na sede da multinacional. E no Brasil não tinha tecnologia. Não sabemos fazer um automóvel, apesar de sermos um dos grandes produtores de autos do mundo. Não quer dizer com isso que não existam exceções. O Brasil tem áreas de inovação muito fortes. Indústria de aviões, a agricultura do Brasil tem muita inovação. A Embrapa é um órgão do governo brasileiro que faz pesquisas muito importantes na área de agricultura. A agricultura brasileira é muito forte. Mas não há inovação que existe em outros países, que deram saltos maravilhosos de qualidade. Vários países, Israel, Coreia, Espanha, Irlanda, Finlândia, sem falar nos países que inovam há muito tempo. Então, o empreendedorismo é a capacidade de inovar, mas é a capacidade de uma população. Inovar na política, inovar nas organizações sociais, inovar no ensino, inovar em todas as áreas. Por isso que empreendedorismo tem que ser para todos. Não é um tema de especialistas. Isso é importantíssimo, porque as pessoas que não forem capazes de inovar estão alijadas, estão afastadas do protagonismo. Serão, usando a metáfora de Charles Chaplin, pretadores de tornirros. Nós transformamos as nossas elites universitárias, sociais, em pretadores de tornirros. E não é para isso que existe um investimento tão forte em universidades como as que vocês têm aqui e como nós temos lá. Não é para apertar tornirros que um aluno entra na Universidade de São Paulo. 80% dos nossos pesquisadores estão na universidade. 80%. Nos países desenvolvidos é o inverso. Nos Estados Unidos, 80% dos pesquisadores, dos doutores, estão na empresa e 20% na universidade. A universidade, nós não sabemos levar os nossos doutores para o mercado de trabalho, para as empresas. O Brasil também teve um crescimento muito forte na área de formação de mestres e doutores, mas o número de patentes cai.
negativamente. É negativo, enquanto da Índia, da China, da Coreia, o número de patentes registradas nos Estados Unidos, que é um índice de inovação, se mede muito o índice de inovação de um país pelas patentes registradas. Patente, se diz? Pelas patentes registradas. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo algo muito simples. Nós não sabemos transformar conhecimento em riqueza para a sociedade. Não sabemos fazer isso. Nós não temos boas universidades? Temos. Nós temos mentes criadoras? Temos. Mas não temos o contexto sociopolítico econômico. O empreendedor precisa de um contexto, uma terra fértil. E essa terra não sabemos criar. A autocracia, que tem sido o nosso estilo de relação social nos últimos 500 anos, nós somos países autocratas. No Brasil não existe democracia, porque democracia é algo muito diferente do que acontece no Brasil. Nós temos liberdades, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu posso falar isso que estou falando, aqui também na Argentina, mas democracia não existe. Não existe porque toda a proposta de distribuição de riqueza não funciona. No Brasil existe alta concentração de conhecimento e poder. Nós podemos desenvolver uma economia através de dois elementos. Não é dinheiro. Não se resolve problema econômico com dinheiro. Se resolve problema econômico com distribuição de conhecimento e de poder. Se a gente quer melhorar um país, nós temos que desconcentrar conhecimento e poder. A economia é consequência da desconcentração, da distribuição de conhecimento e de poder. Poder aqui não é poder de dar ordens, de mandar. Dar ordem, quando vocês, na minha opinião, quando a gente vê alguém dando ordem, alguém mandando, nós estamos diante de uma doença social. Ninguém nasceu para dar ordem e ninguém nasceu para obedecer. Isso é democracia. Ou será que alguém aqui nasceu para obedecer? Quem nasceu aqui? Levante a mão. Quem nasceu para obedecer? Alguém nasceu? E quem nasceu para mandar aqui? Levante a mão, por favor. Isso é democracia. Então, quando eu falo em poder, não é poder de dar ordem. Isso está fora. Isso é uma doença. Quando eu falo em poder, é o poder que cada pessoa tem de decidir, de participar das decisões sobre sua vida, as vidas dos seus filhos, a vida da comunidade. Isso é poder. E é interessante que, se vocês olharem os países do mundo onde a qualidade de vida boa, porque o que interessa é a qualidade de vida, nesses países há democracia. A democracia está presente nos países onde as pessoas são bem tratadas. É muito fácil vocês entenderem o que eu estou dizendo. Peguem o Brasil. O Brasil foi campeão mundial de crescimento econômico durante 100 anos. O Brasil era a China. Do final do século XIX até a década de 70 do século passado, o Brasil era a China, era o Japão, era um tigre asiático. O PIB do Brasil crescia assim. No entanto, a pobreza ficava estável. A pobreza continuava presente. Não nos interessa somente o crescimento econômico. Nos interessa a distribuição. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: por que num país como a Bélgica, a Áustria, os Estados Unidos, o Canadá,
Por que que no Canadá, quando o produto interno bruto cresce, a base da população melhora de vida? Por que que será? O que que acontece no Canadá? O que que acontece nesses países que um aumento da riqueza significa bem-estar social? O que que acontece? Acontece que lá existem fluxos, existem rios de distribuição, existem canais através dos quais a riqueza gerada chega a todos. Não que todos sejam iguais, mas o patamar, o nível mais baixo de uma população do Canadá, de um canadense, é um nível inimaginável para nós da América do Sul. O que é a pobreza na Suíça? O que é a pobreza na Suécia, na Finlândia? O que é a pobreza na Espanha, que existe? É muito diferente da nossa pobreza. Eu gostaria de dizer para vocês que a boa notícia é que todos nós podemos ser empreendedores. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas correntes que dizem que o empreendedor é alguém que tem caracteres genéticos específicos. O sujeito nasceu com aquele dom. Na verdade, não é bem assim. O potencial empreendedor está presente em todos nós. Em todos nós. É preciso que esse potencial seja libertado. Que esse potencial seja utilizado, seja dinamizado. E o que nós fazemos? Nós, pais, famílias, nós, escolas, nós, educadores, somos a principal fonte de repressão desse potencial. Os nossos filhos são empreendedores. Mas olhem para uma criança antes dela entrar para a escola. Aí você verá um empreendedor. Depois que for para a escola, menos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ainda tem um pouquinho. Quando chega na universidade, não tem empreendedor mais. É muito tempo de escola. Aquela rebeldia, o empreendedor é alguém que é rebelde. É absolutamente rebelde. Por quê? Porque a rebeldia é a mãe da inovação. Eu só crio se eu sou rebelde. Mas na escola a gente aprende a ser conformado, não é isso? Nós aprendemos a seguir um caminho. E para o empreendedor, seguir um caminho significa um fracasso. Enquanto numa sociedade estruturada, com modelos rígidos, seguir caminhos é um sucesso, para o empreendedor, seguir caminhos já construídos é a garantia do insucesso, a garantia do fracasso. Não sigam estradas, vocês que são jovens, a turma ali que está começando a assinatura de empreendedorismo, nunca sigam estradas abertas, compreendem? Não vão levar vocês a um bom lugar. Nós temos que a educação empreendedora tem que ser algo que liberte. Se aqui vocês têm, se a gente pudesse fazer uma metáfora, aqui não tem uma garrafa, imaginem que isso seja uma botija, aqui é uma botija. Existe uma diferença entre educação empreendedora para crianças, para ninhos, e educação empreendedora para jovens. A diferença é a seguinte: para os jovens, a educação empreendedora significa destampar. Aqui está o ninho, aqui está uma botilha, e imaginem uma tampa. Tampa, se diz? Imaginem que a educação empreendedora é libertar o empreendedor que está aí dentro de vocês, que está preso. E a educação empreendedora para crianças,
com a qual eu trabalho, que é muito mais importante do que a educação empreendedora para adultos, porque esses jovens que estão aqui, qualquer jovem de 17 anos, já é culturalmente um ancião, um viejo. Culturalmente ele já assimilou, já introjetou todas as qualidades culturais, positivas ou negativas. E a educação empreendedora para crianças é impedir que se obstrua. É impedir que nós pais, que nós educadores, criemos obstáculos para o desenvolvimento desse potencial. O erro, o fracasso, são as únicas fontes de aprendizagem. Mas a escola diz que o erro deve ser evitado. A escola nos ensina a não errar. E se erramos, não somos aceitos. Quando vocês empreenderem, vocês vão ver que a regra é errar. A regra é o erro. Não existe atividade onde se erra mais. Por quê? Porque o empreendedor tem que inovar. E quando o ser humano inova, ele erra. Ele erra uma vez, duas, três, quatro, cinco. O padrão, a constância é o erro. E na nossa preparação para pretadores de tornirros, nós dizemos, não erre. Se você errar, nota 0. 0 para você. Vocês veem como as culturas são diferentes. O empreendedor lida com um objeto de interesse diferente. Enquanto um cientista da computação, um engenheiro, ele lida com um conteúdo acadêmico que se refere a descobertas científicas no passado, não é isso? Quando um jovem se gradua na Universidade Nacional de Rosário, hoje é o dia da graduação. O que ele sabe? O engenheiro. Ele sabe tudo que foi desenvolvido de hoje para trás, não é isso? É assim que a tecnologia, que a ciência caminha. E não tem nada de errado nisso. A ciência é feita de conquistas, de estabelecimento de padrões de causa e efeito, de criação de paradigmas, de criação de ciência. Então eu digo, isso é ciência, porque eu posso comprovar. E estou sempre me referindo ao passado. E está muito bom, é assim que nós conseguimos evoluir. Mas esse não é o interesse do empreendedor. O empreendedor só lida com o futuro. Ele é um especialista no que não existe. Compreende? Qual é a especialidade do empreendedor? Ele é um especialista naquilo que não existe. Ele é especialista do indefinido, do incerto. Essa é a tarefa do empreendedor. Essa é a tarefa das pessoas que têm relevância no mundo. As pessoas que têm relevância no mundo lidam com o futuro. As pessoas das quais nós lembramos, as pessoas que estão nos livros de história e as pessoas que são relevantes hoje no mundo lidam com o futuro. E esse é o tema do empreendedor. Para lidar com o futuro, nós temos que ter uma sociedade diferente da nossa, com alta tolerância à incerteza. Nós não podemos ter medo da incerteza. O riesgo, é consequência. A capacidade de conviver com o risco, com o riesgo, é consequência da tolerância que eu tenho à incerteza. Tem sociedades que gostam da verdade. Nós, no Ocidente, nós adoramos a verdade. Só nos interessa a verdade, não é isso? Nós temos a volúpia da verdade. Isso, quando a gente trata do futuro,
é um limitador. Porque não existe nenhuma verdade no futuro. Aliás, o futuro nem existe. O futuro é algo que não existe. Então não se pode dizer que tenha certeza ou incerteza se o futuro é certo ou incerto, se é verdadeiro ou falso. Não se pode dizer nada do futuro. Por isso que o futuro não é um tema acadêmico. Não se cria uma ciência do futuro. Já tentamos. Todos os futurólogos perderam o emprego, né? Estão na rua. Não existe futurólogo de plantão. Se existisse, a gente não teria a crise mundial, não teríamos problemas nenhum, né? Não se consegue estudar o futuro como ciência. Mas esse é o tema do empreendedor. O que nós temos que fazer? Nós temos que preparar esses jovens para aceitar isso. Muitos pensam que o empreendedor gosta do riesgo. Ninguém que tenha mais de 5 neurônios gosta de riesgo. Ninguém gosta. O empreendedor detesta risco. Por que eu tenho que gostar do risco? Ninguém gosta do risco. Nenhum empreendedor fala assim, tem risco, tem riesgo, eu gosto do risco. Não. Qual é a diferença quanto ao risco, no que diz respeito ao risco, entre o empreendedor e o não empreendedor? A diferença é simples, é sencilla. O não empreendedor acha que pode viver no mundo sem risco. É um autista. A pessoa que acha isso tem um perfil psicótico. Cortou os vínculos com a realidade, porque viver é perigoso. Tudo o que se faz na vida envolve riscos. Estar aqui é um risco. Sair da cama de manhã cedo e vir para cá é um risco, né? Viver é perigoso. O que faz o empreendedor? Ele não gosta do risco, mas ele admite que o risco é inevitável. Quando eu lido com o futuro, o risco é inevitável. E o empreendedor tenta minimizar o risco. Ele põe toda a sua inteligência para minimizar o risco. Mas o que move o empreendedor? É algo que não se aprende na escola. É algo que a escola baniu, afastou do seu currículo. É a emoção.